Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Glória a Deus. É bom louvar o Senhor, né? Você sabia que Deus é bom? Que o diabo não presta e que Jesus está voltando? Aleluia, glória a Deus. Que bom, graças a Deus que nós estamos aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão em casa também nos acompanhando. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Deus te abençoe, que a tua palavra o alcance vocês em casa também. Amém, glória a Deus. Eu fiquei muito feliz essa semana, estava trabalhando aqui, completando aquilo que a Leinha falou. Eu vim essa semana fazer algumas coisas aqui na igreja, cheguei um dia de tarde aqui, estava uma turma ensaiando aqui, Sara, Celinha, os novos instrumentistas, né? Aqueles que estão aí, professor Jonas ali, firme e forte. Depois chegou a Thalita do Braz, né, na bateria com aquela delicadeza, pá, pá. Glória a Deus, né? Que bom, né? O Senhor tem levantado, né, um exército, outros adoradores, né? Para Deus nada menos do que excelência, amém? Foi o que nós cantamos, né? Glória a Deus, que seja essa uma verdade nas nossas vidas. Tudo que formos fazer para Deus, que seja não menos que o excelente. Afinal de contas, é o que Ele merece das nossas vidas, do nosso trabalho, amém? Glória a Deus. Queria orar com você, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, né? Vamos agradecer a Ele por esse dia. Hoje é dia de ação de graças, Thanksgiving Day, né? Na vida do crente, todo dia tem que ser dia de ação de graça, todo dia tem que ser dia para agradecer ao Senhor, amém? Essa é apenas uma data onde as famílias se reúnem, né? Um feriado lá nos Estados Unidos, as famílias se reúnem, tem a oportunidade de viajar, né? Porque lá são poucos feriados, ao contrário do Brasil. Mas nós temos que ter a consciência, né? Como crentes, como filhos de Deus, todo dia é dia de agradecer ao Senhor, né? Pelas inúmeras bênçãos que Ele tem nos dado, né? Nos concedido. Só o fato da gente estar vivo hoje aqui já é uma bênção, não é verdade? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu, que o Senhor preparou para nós, e nós nos alegramos nele, ó Pai. Louvado e bendito seja teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de sermos da sua família, sermos, ó Deus, considerados teus filhos. Obrigado pelo Pai amoroso e zeloso que o Senhor é para conosco, todo o cuidado que o Senhor tem dado a nós, toda a proteção, todo o amparo, não nos tem faltado nada, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado pela vida desta igreja, pelo nosso pastor, nosso líder, pelos nossos departamentos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor continue conosco nessa noite, ó Deus. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra, recebe o nosso louvor, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Agradecemos porque temos a certeza que a tua palavra é de cumprir sobre todos eles, ó Pai. Louvado e bendito seja teu santo nome. Oramos por aqueles que estão enfermos, ó Pai, em casa, Deus, precisando de uma cura. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que com a tua mão poderosa o Senhor os visite, né? E que essas doenças, ó Deus, sejam banidas da vida dos nossos irmãos e de todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham essa noite, ó Pai. Clamamos pelo nosso Brasil, pelas nossas eleições, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para votarmos bem, ó Deus, conscientes daquilo que estamos fazendo. Abençoe o nosso governo, nosso presidente, nossos deputados, nossos senadores, nossos ministros. Nós colocamos a vida desses homens e dessas mulheres de Deus nas tuas mãos. Que sejam todos eles conduzidos, ó Deus, pelo Senhor. Graças te damos, ó Deus, por essa nação, Deus. Graças te damos por esse dia de ação de graças, ó Deus, ao redor do mundo. Que as pessoas, ó Deus, nunca se esqueçam e sempre se lembrem do Senhor, de agradecer as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Louvado e bendito seja teu santo nome nesse dia, nas nossas vidas, nessa igreja, ó Pai. Nós clamamos, agradecemos e pedimos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Semana passada eu falei do lápis, você está lembrado? Hoje eu vou falar da caneta. Não, estou brincando. Maurício, solta o endereço para nós aí. Mateus 7:21. Pode botar o tema também. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Renuncie à sua vontade. Amém? Mateus capítulo 7, verso 21. Apenas um versículo, nós vamos meditar nele essa noite. Antes eu gostaria já de lembrar você que amanhã, às 7h15 da manhã, nós teremos um culto aqui, né, um culto de gratidão ao nosso Deus. Amanhã o nosso grupo de oração está completando 2 anos.
Às segundas, a quartas e sexta-feira, estamos aqui às 7h15 da manhã, logo cedo, buscando ao Senhor, né? Vindo aqui adorar, né, ao Senhor com as nossas vidas, né? Vimos aqui clamar ao Senhor, né, pela igreja, pelo nosso país, pelos enfermos, né? O maior beneficiado de tudo isso somos nós mesmos. Glória a Deus, né? Nós somos os beneficiados por vir aqui, né, e buscar logo o Senhor de manhã. E amanhã vai estar conosco a missionária Josiene, né? Ela é conhecida da Irmã Graça, ela vai vir dar uma palavra para nós aqui amanhã, 7h15 da manhã. Depois nós teremos um delicioso café. Então você é nosso convidado a vir fazer parte, amém, desse momento de oração, louvor e gratidão ao nosso Deus amanhã, 7h15, ok? E durante a semana, regularmente, às segundas, quartas e sexta-feira, estamos sempre aqui, ok? Glória a Deus, todo mundo achou o endereço? Posso ler? Mateus 7, verso 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Vou ler de novo, Jesus, né, ensinando, né, para nós: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Você gostaria de morar lá no céu, sim ou não? Gostaria? Então deixa eu falar algo para você morar no céu você precisa fazer o quê? Renunciar à sua vontade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Amém? Você gostaria de morar, né, de passar a sua eternidade com o Senhor num lugar top demais? O lugar onde as ruas são de ouro, as portas são de pérola, o rio que corre lá do trono de Deus é um rio de cristal. Você gostaria de ter acesso à árvore da vida? Então você precisa renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus quer ensinar para nós. Deus espera que a gente faça a coisa certa. Ele torce pela gente. Se tem alguém que torce por você nessa vida, querido, chama Deus, o Todo-Poderoso. Ele torce por mim e por você para que façamos a coisa certa, para que andemos de maneira digna, para que possamos fazer a vontade dele em nossas vidas. Mais do que qualquer torcedor fanático que você possa conhecer por aí. Ainda que você seja muito, muito, muito fanático pelo seu time, Deus torce muito mais ainda por você, para que você ande de maneira correta, de maneira que agrade a Ele. É por isso, né, a gente sabe, querido, que às vezes nem é tão fácil assim a gente renunciar à nossa vontade. Os desejos da carne, realmente elas são muito fortes, né? E é por isso que existem muitos por aí que são dominados por ela. Eu não estou aqui querendo justificar nenhum erro, né, nenhum pecado, mas nós também temos que admitir que às vezes não é tão simples assim renunciar aos nossos desejos. Mas é isso que Deus espera de nós. E você gostaria de fazer a vontade de Deus? Amém? A boa notícia, querida, é que nós somos, conforme a palavra de Deus também nos revela, que nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Né? Deus nos deu a capacidade de rejeitar na nossa mente, de resistir na nossa carne a todo tipo de desejo mal, de pensamento mal, de comportamento errado, de coisas que desagradam a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, né, e não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Então, querido, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a tentação, sempre há um escape, e esse escape é em Deus. Ele é a direção correta. Ele é o caminho correto na hora da tentação, na hora da dificuldade. Amém? A verdade é que a maioria das vezes, querido, eu preciso ser, assim como a tentação também é algo difícil, a gente concorda com isso, mas também é verdade que a maioria das vezes a tentação nem é tão grande assim. O que acontece, né, é que nós somos vencidos por ela porque às vezes simplesmente nós não nos esforçamos um pouquinho mais. Às vezes, se a gente colocar um pouquinho de empenho, um pouquinho mais de força, querida, a gente consegue vencer ela. Geralmente acontece assim, vou te dar um exemplo.
O crente sabe, por exemplo, que ele deveria ou que ele precisa todos os dias, a todo instante, se alimentar de uma comida poderosa. Eu não falo da comida física, mas da espiritual, ou seja, ele precisa se alimentar da Bíblia, da palavra de Deus. O crente sabe disso. O crente sabe que isso é algo que Deus deseja. Mas aí o que acontece? Aí bate aquela preguiça, né? Bate aquele cansaço que a gente nem sabe o porquê, né? Ou então uma programação da televisão que às vezes se torna mais interessante para nós, né? Uns vídeos da internet, né? Ah, fulano, a gente chega em casa, fulano começa a conversar com a gente no Zap. Aí a primeira coisa que faz é deixar de lado a Bíblia. Aí aquilo que o Senhor tinha para falar com a gente através da sua palavra, fica para o outro dia. Fica para depois. O que era para ser prioridade fica em segundo plano. Porque não renunciamos à nossa vontade. Ah, hoje eu estou tão cansado, ocupado, amanhã eu leio. E aí se encerra o dia. Aí o crente vai deitar. Aí por um segundo a gente lembra que a gente é crente. Aí a gente pede a Deus assim, a gente ora e pede a Deus assim: Senhor, me dá vontade de eu ler a sua palavra. Me dá vontade, Senhor, coloca no meu coração a vontade de ler a Bíblia. Alguns fazem isso. O crente ora para Deus dar vontade nele para que ele leia a Bíblia. Aí eu pergunto para você, será que esse é um tipo de oração que funciona? Eu pensando cá com os meus botões, imaginando, né? Deus está lá no céu, aí ele recebe a oração, né, de um crente para que Deus dê a ele vontade dele ler a Bíblia. Se Deus fizer isso mesmo, Deus não estaria nos manipulando? Deus não estaria passando por cima de nós? Por cima do nosso desejo, por cima do nosso o livre-arbítrio, o desejo de escolha? Será que não seria manipulação? Tirando o meu e o seu livre-arbítrio de escolha, será que a gente deveria orar assim mesmo? Será que é assim que funciona? Ou eu deveria renunciar à minha vontade, que não é ler a Bíblia, porque eu estou muito cansado, porque eu estou muito ocupado com outras coisas. E aí sim eu deveria buscar a Deus. Será que não é falta de renúncia da minha parte e da sua parte quando nós fazemos isso? Não deveríamos nós renunciar à preguiça, à internet, o YouTube, a televisão e arrumar de fato um tempo para ler a Bíblia, para se alimentar? A gente tem tempo para comer muita junk food, muita porcaria espiritual, mas não tem tempo para refeição boa, que é a Bíblia. Porque a gente não renuncia à nossa vontade. Será que Deus agora, eu pensando comigo, ora, será que Deus agora se tornou culpado por eu não ler a Bíblia? Bom, porque se eu oro para Deus me dar vontade de ler a Bíblia e eu não leio, então o culpado é Deus. Isso é muito sério. Segundo o texto que nós lemos, querido, sabe quem vai morar no céu? Aquele que renuncia à sua vontade e faz a vontade de Deus. E como é que eu vou, fazer a vontade de Deus se eu não conheço? Se eu não descubro, se eu não procuro saber, se eu não leio? Se eu não busco na palavra dele? Uma das melhores maneiras de se descobrir a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é lendo a Bíblia. Mas Deus é culpado, porque Deus não me deu vontade de ler a Bíblia. Outro exemplo que geralmente acontece é assim: o crente sabe que precisa orar, que orar é falar com Deus, é ter comunhão, é se aproximar dele, é ter intimidade. Mas aí ele passa o dia inteiro ocupado, a ponto de não conseguir tirar nem um minutinho sequer para Deus. Nem lembra que Deus existe, nem um oi para Deus ele consegue dar. Pastor, será que tem crente que faz isso? Tem. Espero que não seja na IBNA, mas tem.
Ele já levanta com a intenção de ganhar dinheiro, com o pensamento do inferno na cabeça. Já falei isso aqui. Ou então ele levanta já pensando no pão de sal. Aí na hora do almoço a fome é tanta, né? Aí soma com a gula, né? Soma com a gula, com as lombrigas do inferno, forma aquele buraco negro. Nenhuma oração, nenhum agradecimento pelo prato de comida ele faz. Nenhum obrigado, Senhor, por esse alimento ele fala. Aí quando chega em casa à noite, ele está tão cansado demais para ajoelhar e agradecer a Deus. É lógico, quando chega em casa tem outras ocupações também, né? Aí ele precisa checar a internet, as notícias do seu time de futebol, o WhatsApp, tem o Netflix, a sua série favorita. Então ele vai dormir. E a conversa com Deus, que era, né, para ser prioridade, ficou para segundo plano. Amanhã eu acordo mais cedo para orar. Acorda nada, ora nada. Ele sabe, ele já vai deitar sabendo que no outro dia ele não vai fazer isso. Mas aí dá um lampejo, né? Aí vem aquele lampejo. Aí ele lembra que ele é crente. Que ele é crente e que ele é parente de Adão e Eva. Porque aí ele ora, ele faz uma oração e diz assim: Senhor, me dá vontade de eu orar, de eu falar contigo. Porque eu não tenho vontade. Não tem porque não renunciou à sua vontade. Senhor, me dá vontade de falar contigo, me dá essa vontade. Aí Deus está lá, eu fiquei imaginando isso. Eu fiquei imaginando, Deus lá no céu recebe uma oração pedindo para ele, Deus, dá a vontade do crente de falar com ele. Aí se Deus não dá essa vontade para ele, Deus passou a se tornar culpado dele não orar. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Se Deus atender esse tipo de oração, querido, e colocar a vontade no meu coração e no seu coração, não estaria Deus nos manipulando? Eu vou colocar a vontade no coração dele falar comigo. Deus não estaria nos obrigando a falar com ele? Será que Deus obriga de fato alguém a conversar, a falar com ele? Será que Deus age dessa maneira? Eu não posso crer num Deus manipulador. Eu creio num Deus de amor, que está de braço aberto para nos receber para a comunhão. Agora, um Deus manipulador, eu não creio num Deus assim. Eu acho que não é assim que funciona. Bom, se eu não oro, a culpa não é minha. É de Deus, é claro. Afinal de contas, Deus não colocou no meu coração o desejo de orar. Querido, você já conversou com alguém por obrigação? Sim ou não? Tenho certeza que já. Você ficou ali gastando uns minutos ali conversando com alguém que você não queria conversar. É chato ou não é? É ruim ou não é? Até a minha filha, quando ela vai lá para às vezes viajar para mim, eu ligo para lá, às vezes ela não quer falar comigo, ela está tão entretido com a brincadeira, está tão entretido com as coisas, ela fala: ah, não, mãe, não. É assim, querido, quando a gente conversa com alguém que a gente não está afim, é chato demais, é incômodo demais. E você acha que Deus está feliz, né? Deus se agrada dele ter que forçar alguém a conversar com ele? Por que com a gente é chato e com Deus é normal? Você acha que Deus está feliz, né? Deus fica feliz quando ele é obrigado a fazer com que a gente converse com ele? Eu não creio nisso. Será que não está faltando renúncia da nossa parte? Renunciar à nossa vontade de fazer outras coisas e largar Deus de lado? Será que não está faltando renúncia? Eu renunciar à televisão, renunciar à internet, renunciar aos amigos, às vezes o futebol, para eu tirar um momento de intimidade, de comunhão com ele? Renuncie, querido, sua falta de interesse em conversar com Deus. Renuncie isso na sua vida. Obrigue, querido, se preciso for, a sua carne a se desligar das coisas do mundo para se conectar com Deus. E isso é o que eu e você temos que fazer. Ainda que ela não queira ler a Bíblia, ainda que ela não queira orar, mas eu vou obrigá-la. Eu vou colocar a carne no lugar, porque eu tenho que ser dominado pelo Espírito e não pela carne. O desejo da carne é má, mas o meu espírito tem que ser maior, tem que comandar o meu eu para que eu me conecte com Deus.
É assim, querido. Renunciar à vontade. Aquele que vai para o céu é quem renuncia à sua vontade. Esse vai entrar no céu, Jesus falou. Aquele que faz a vontade de Deus. E como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Uma das melhores maneiras é orando e tendo comunhão com Ele. Lendo a Bíblia, orando. Aí eu vou descobrir qual é a vontade de Deus para mim e vou poder cumprir ela na minha vida. Se a gente não renuncia à carne, querido, para ouvir Deus, como vamos fazer a vontade dEle? Timothy Keller, um grande pastor e teólogo americano, disse certa vez assim: o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas é moldar a minha vontade na dele. É por isso que eu oro, é por isso que eu busco a Deus, para colocar a minha vontade em sujeição na vontade dele, e não o contrário. Deus nunca estará ocupado demais para nos ouvir, mas é nossa obrigação arrumar tempo, sujeitar a carne para poder buscá-lo, para poder adorá-lo, para poder servi-lo. A obrigação é nossa. Isso não é Deus que tem que colocar em nós, não, é nossa. Renunciar à nossa vontade de fazer outras coisas para buscar a Deus. Outro exemplo, geralmente é assim que acontece. O crente sabe que o pecado traz uma consequência terrível para a vida dele. A Bíblia é clara em afirmar que o pecado nos afasta de Deus, causa separação. A Bíblia é clara em dizer isso. Mas aí o pecado abre portas nas nossas vidas, para que o diabo nos ataque. Mas aí o crente insiste no pecado. Tem crente que adora uma mentira, ele não passa um dia na sua vida sem que ele conte uma mentira. Ele não consegue renunciar à vontade de mentir. Tem crente que adora uma pornografia, ele não passa um dia na sua vida sem acessar um site adulto. As garotas do capeta lá, .com.br, sei lá. Tem crente que adora uma conversa fiada, ele não passa um dia na sua vida sem que ele fale mal de alguém. Do chefe, da igreja, da empresa, do pastor. A língua dele é tão grande, quando ele morrer vai ter que usar 2 caixão, não é assim? Um para ele e um para a língua. Se ele morder a língua, ele morre envenenado, por causa do veneno que circula dentro dela. Pastor, tem crente que é assim. Aqui na IBNA, espero que não, mas em outros lugares. Tem crente que adora um bom negócio, para ele. Não tem um dia que se passe que ele não dá pernada em alguém nos seus negócios. Tem crente que adora comer demais. Não tem um dia que passe que ele não exagere na comida. Gula também é pecado, tá? Não é só prostituição, assassinato. Gula também é pecado. Tem crente que ama tanto mulher que fica cobiçando a mulher dos outros. O namorado do outro, o marido do outro. E também tem mulher, tá? Que gosta tanto de homem que ela fica cobiçando o namorado e o marido da outra. Enfim, seja qual for o pecado, querido, com certeza absoluta, Deus não está nada feliz com crentes, com pessoas que agem dessa maneira. Aí o crente vai vivendo a vida, achando que está abafando, enganando a todo mundo, o pastor, a esposa, a família, a namorada, o chefe, o padre, o sócio, o médico. O médico também, porque ele chega na hora do médico da consulta e fala: não, estou fazendo tudo certinho. Mentira, estou fazendo tudo errado. Nada daquilo que o médico receitou para ele está cumprindo. Mas ele vai vivendo, ele vai empurrando, ele e ela pensam que pode fazer o que quiser. Mas aí de vez em quando, num lampejo, as pessoas lembram assim: opa, eu sou crente. E também elas lembram que elas são parentes de Adão e Eva, Aí elas vão começar a jogar a culpa para o outro. Quando elas não leem a Bíblia, elas jogam a culpa em Deus. Quando elas não oram, elas jogam a culpa em Deus. Quando elas cometem pecado, elas jogam a culpa no outro. Muitas vezes, querido, depois de cometer algo errado, ilícito, entenda, o próprio Espírito Santo, ele fala conosco. Ele nos alerta, ele nos revela que aquele tipo de atitude não condiz, com o comportamento que Deus espera de um filho, de uma filha sua. Então aí num impulso de santidade, arrependimento ou de constrangimento, aí eles oram a Deus. Aí eles falam assim: Senhor, tira de mim essa vontade de mentir.
Senhor, tira de mim essa vontade de olhar pornografia, essa vontade de trair minha mulher, essa vontade de trair meu marido. Senhor, tira de mim essa vontade de falar mal dos outros. Senhor, tira de mim essa vontade de roubar os outros. Eles oram assim, para o Senhor tirar deles. Eu acredito sim, querido, e creio que Deus pode e nos ajuda sim a mudarmos de vida. Creio sim, creio de verdade. A prova sou eu, mudei de vida, graças a Deus. Pela bondade e pela graça dele. Sabe, Deus colocou dentro de nós o seu Espírito para nos guiar, para nos orientar, para a gente fazer aquilo que é certo. Mas será que nesses casos não está faltando o que está faltando aqui, a gente renunciar a essas coisas na nossa vida? Segundo o texto que nós lemos, querido, quem vai para o céu é aquele que renuncia a sua vontade, a vontade carnal, a vontade que é má, e faz a vontade de Deus. Será que a vontade de mentir é tão grande assim que eu não possa suportar? Será que é Deus mesmo que vai me obrigar a parar de mentir para os outros? Ou é eu que tenho que tomar vergonha na cara e parar com esse tipo de atitude? Acho que a responsabilidade é nossa. Será que Deus vai me obrigar a parar de acessar um site adulto, né? Um site de pornografia? Ou é eu que tenho que criar vergonha e acabar com esse tipo de atitude, com esse tipo de coisa na minha vida? Será que é Deus, né, Deus vai passar por cima da minha vontade, do meu direito de escolha? Será que Deus age assim, é dessa maneira? Se for assim, querido, ser crente é muito fácil, eu não preciso abrir mão de mais nada, Deus resolve tudo. Simples demais, como é bom ser crente desse jeito. Eu não preciso renunciar a nada, não preciso escolher nada, Deus escolhe tudo para mim. Será que a vontade de falar mal dos outros é tão grande assim que Deus tem que me obrigar a parar com isso? Eu vou orar para Deus me obrigar a falar comigo para eu parar de falar mal dos outros? Ou eu estou precisando renunciar, criar vergonha na cara e tomar esse tipo de atitude? Andar de maneira de, conforme a Bíblia pede que eu ande. Renunciar à sua vontade. Será que na minha empresa, na minha fábrica, no meu escritório, Deus tem que ir lá e me obrigar a parar de dar pernada nos outros? Ou é eu que tenho que criar vergonha e parar com esse tipo de atitude? Renunciar à vontade, que é má. O dia que Deus falar comigo para eu parar de levar vantagem de tudo, eu paro de dar pernada dos outros. Será? Você está precisando ler mais a Bíblia, querido, e orar mais, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida, muito menos para a minha. Querido, quando a gente renuncia à vontade da carne, que é má, a gente começa a fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós vamos ter consciência disso, não sermos dominados e vencidos por ela. Aquele que renuncia à sua vontade e faz a vontade de Deus, faz o que é certo, esse tem entrada garantida nos céus. Aquele que anda segundo o preceito bíblico, segundo as suas ordens, segundo suas diretrizes, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Existe, né, um preço a se pagar por ser cristão, por seguir a Cristo. Existe. E é isso que nós temos que fazer. Deus não nos obriga a nada. Deus é um cavalheiro. Deus ele respeita a nossa decisão. Deus não obriga ninguém a servi-lo, a buscá-lo, a se achegar a Ele. Ele não sai aí derrubando a porta da vida de ninguém, forçando ninguém a nada, não. Lá em Apocalipse capítulo 3, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está doidinho para ter comunhão comigo e com você. Agora, Ele não vai forçar a gente a nada. Ele é um Deus cavalheiro. Ele deu a mim e você o livre-arbítrio de escolher servi-lo, segui-lo, ter intimidade com Ele, sim ou não. Deus quer ter intimidade, Deus quer entrar nas nossas vidas, sim, amém, Ele quer. Agora, a escolha é pessoal. Agora, você quer ter intimidade com Deus? Renuncie à sua vontade. Senão, não tem jeito. Arrume tempo para Deus, renuncie à vontade, largue as outras coisas e tenha tempo para Deus. Aí você vai conseguir ter intimidade com Ele.
Querido, o problema de muitos é que quando Jesus não é o centro da nossa vida, querido, outras coisas passam a ser. Esse é que é o problema. Se der tempo, eu vou orar. Se der tempo, hoje eu vou ler a Bíblia. Se der tempo, se for possível, eu vou parar com isso. Se der, eu faço aquilo. Se der tempo, eu vou na igreja. Se sobrar tempo, eu vou na igreja. Já pensou se Deus fizesse com a gente da mesma maneira que a gente faz com Ele? Já pensou se Deus falasse assim, olha, se der tempo, essa semana eu vou cuidar de você. Vou te abençoar, vou te proteger, vou te ajudar, vou te dar bênção. Se der tempo, se não der tempo, você está por sua conta em risco. Já pensou? Já pensou se Deus fosse rápido para nos atender da mesma maneira como nós somos rápidos para atender a Ele? Eita lasqueira. Para alguns ia demorar a chegar, viu? É o evangelho light. A moda agora do evangelho é fazer o que quiser. É o evangelho light pregado por aí. Não tem preço a pagar, não tem escolhas a fazer, não tem que renunciar à sua vontade, nada. Evangelho light. Posso fazer o que eu quiser, posso abandonar a igreja. Pastor, não vou mais congregar, não vou mais tocar, não vou mais participar. Querido, deixa eu te falar uma coisa sem rodeio nenhum aqui. Quando Jesus voltar, querido, Ele vai lavar a cara de muita gente. E a gente tem que tomar muito cuidado, querido, para eu e você não estarmos incluídos nesse grupo. Porque a Bíblia fala que quem está de pé, cuida para não cair. Então não fica lembrando de quem está lá fora, não, que pode acontecer com a gente, para a gente se resguardar para que não aconteça com a gente. Mas Jesus vai voltar, vai lavar a cara de muita gente. Muita gente que acha que está por cima da carne seca, está lá embaixo, afundado, nem sabe o quanto. Principalmente com relação à igreja. Porque Jesus vai dizer assim, ei, você gostava da minha igreja? Afinal de contas, o que eu aprendi na Bíblia é que a igreja é de Cristo, é de Jesus, amém? Afinal de contas, foi Ele que pagou um preço bem caro na cruz para resgatar ela, morreu por ela. Então a igreja, a IBNA, não é do pastor Estevão, muito menos do pastor Joel, a igreja é de Cristo. Então Jesus vai chegar e vai perguntar para muita gente, você gostava da minha igreja? Claro, muitos vão dizer, claro, Jesus, eu amava a igreja. Então Jesus vai falar com eles assim, então por que você abandonou a minha igreja? Então por que você não contribuiu mais com a minha igreja? Por que você não trabalhou mais por ela? Ah, já sei, você estava mais ocupado com as coisas do mundo, né? Por que você nunca, contribuiu tão pouco? Por que você nunca, contribuiu? Por que você nunca entregou lá o que era meu? Por que você falava mal da igreja, da minha igreja, ao invés de você estar lá ajudando? Trabalhando, consertando, ajudando a consertar as coisas. Vai lavar a cara de muita gente. E cuidado para eu e você não estar nesse grupo. Cuidado. Será, querido, eu fico pensando, será que vai vir resposta, algum tipo de resposta para esse tipo de pergunta? Eu acho que não. Então muitos vão dizer assim, ah, Jesus, eu parei de ir. Parei, eu amo a sua igreja, Senhor, mas eu parei de ir. É, Senhor, sabe, eu não congreguei mais, porque lá só tinha gente ruim, pecador, eu não gostava das mensagens do pastor Estevão, eu não gostava das músicas, eu não gostava de quem tocava, eu não gostava de quem estava lá, eles não acrescentavam nada em minha vida, eu cheguei num nível, Jesus, que eu não precisava estar mais lá no meio deles. Então Jesus vai dizer, provavelmente Jesus vai concordar com eles, vai falar assim, não, você estava certo mesmo, eu morri em vão por aquela turma lá. Aquele povo lá não tem jeito mesmo não. Não valia a pena não, eu dei bobeira, aquele pessoal lá da IBNA lá, ou aquele pessoal crente lá daquela igreja lá, eu não devia ter morrido por eles não. Querido, imagina se não existisse igreja para pegar o evangelho e alcançar as pessoas, o que seria desse mundo? Isso é tarefa nossa, tarefa da igreja, um lugar de gente imperfeita, buscando gente imperfeita que está lá fora, para que aqui dentro seja aperfeiçoada em Cristo Jesus, pela pregação da palavra dele, pela mudança de comportamento baseado na palavra dele, pela comunhão com ele, através da palavra dele.
Se não fosse para existir igreja, querido, Deus tinha colocado anjo para pegar o evangelho. Já pensou nisso? Podia estar cheio de anjo por aí, pregando o evangelho. Mas não foi isso que ele fez, querido. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Por isso existe a igreja, para alcançar o mundo. Conversa fiada de gente que não quer nada com Deus e vem falar que não precisa de igreja. Paulo diz, como onde ouvir se não há quem pregue? Paulo escrevendo lá aos Romanos, ele disse assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Mas como vão invocar se não creem? Como serão salvos se não ouvem? Como, né? Como vão ouvir se não há quem pregue? Por isso a igreja. Para que a igreja pregue o evangelho. Com palavras, com atitude, com ações, com demonstração de amor ao próximo. Mas que história é essa? De que não precisa de igreja? Que papo furado é esse? A igreja é o instrumento escolhido por Deus para a proclamação do evangelho nesse mundo. Nós estamos estudando isso na escola bíblica, né? O espírito do anticristo, ele está no mundo. E a Bíblia diz que ele se opõe a tudo que é de Deus. A tudo que é de Deus. E é o que nós estamos vendo por aí. A igreja é de Deus. E o que está acontecendo com a igreja? Estão perseguindo a igreja, estão perseguindo os cristãos. O comunismo, a esquerda, está tentando criar lei, tentando barrar a igreja, tentando barrar a pregação do evangelho. Ei, se a igreja fosse coisa do mundo, não existia perseguição a ela. Existe porque é coisa de Deus. Igreja não é ideia de homens, igreja foi planejada e desejada por Deus aqui nessa terra. Então que papo furado é esse de que não precisa de igreja? Pode fechar as portas, não precisa de igreja mais não. E quem está lá fora precisando ouvir do evangelho? O problema é que as pessoas não querem renunciar à sua vontade. É melhor estar em casa, é melhor estar no supermercado, é melhor estar na academia, é melhor estar no clube, é melhor estar na praia do que estar na igreja. Porque não consegue renunciar à sua vontade. Muito fácil. Só que a Bíblia diz que quem renuncia à sua vontade é que entra no céu. O resto eu não sei para onde vai, mas com certeza não vai ser no céu. Você quer ficar de fora daquilo que Deus planejou, o problema é seu, você tem todo o direito do mundo. Agora, querido, entenda uma coisa, livre-arbítrio para escolher, você tem o direito de escolher aquilo que você quiser. Mas o livre-arbítrio também te dá a responsabilidade de responder pelas suas escolhas. Aguenta depois, porque o chumbo vai vir grosso. Jesus vai lavar a cara de muita gente. E cuidado para eu e você não estar nesse grupo. Cuidado com seus pensamentos, cuidado com suas amizades. Cuidado para as pessoas que estão lá não te levar para lá. Você que tem que trazer elas para cá. As pessoas vão chegar diante de Deus cheias de razão, se achando, e vão sair de lá com a cara lavada, derrotados e sem justificativa nenhuma. Eles estão chegando e achando que vão chegar diante de Deus e vai ser como a justiça brasileira, que é cheia de falhas, cheia de recursos, cheia disso, cheia daquilo. Não. Diante de Deus, não. Diante de Deus é diferente. Lá não tem conversa fiada, desculpa esfarrapado. Jesus não vai aceitar esse tipo de coisa na hora de acertar as contas com ninguém. Então, renuncie à sua vontade. Faça o que é certo, para você ter entrada para o céu. Sou eu que estou dizendo, não, é Jesus que disse. Se sua vontade é de ficar em casa, querido, bota a sua vontade no lugar, mas não deixe de vir na igreja, de louvar, de congregar, de adorar a Deus, porque essa é a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Se a vontade da sua carne não é orar, bota ela no lugar, querido, e vai, entra no seu quarto e vai buscar Deus, vai ter comunhão com Ele. Começa a orar pela igreja, começa a orar pelos enfermos, começa a orar pelo Brasil, começa a orar pelo seu vizinho, começa a orar pelo seu pastor, começa a orar pela sua família. Você vai ver que não tem motivo, não falta motivo para você orar, botar o joelho no chão e clamar ao Senhor. O Espírito Santo vai trazer para sua cabeça, pode ter certeza. Se a sua vontade não é de ler a Bíblia, querido, desliga a televisão, desliga o computador, renuncie à sua vontade, querido, e busque tempo para ler, para se alimentar daquilo que presta, daquilo que é verdadeiro, é justo. Renuncie à sua vontade. Deus está torcendo para a gente fazer isso, fazer o que é certo. Você quer ir morar no céu? Renuncie a seu desânimo, não, para você ver só.
Nós precisamos, querido, acabar com o comodismo que existe nas nossas vidas. Acabar com isso. Estamos nos tornando crentes acomodados, filhos de Deus acomodados. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Tem que ter renúncia. Tem que ter atitude, mudança de vida, comportamento diferenciado. Renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz, vê o que está precisando carregar e me segue. Jesus pagou o preço da redenção, querido, que só Ele podia pagar. Agora é conosco, agora é a nossa vez. Qual é a parte que nós vamos fazer? Renunciar à nossa vontade. Há um custo para seguir a Cristo, querido. O primeiro dele é renunciar à nossa vontade. E eu vou repetir aquilo que eu falei quinta-feira passada. Ainda dá tempo. Se você está fazendo o que é errado, se você não está renunciando à sua vontade, você está atendendo às vontades do mundo, atendendo à vontade da carne, ainda dá tempo, mas não deixe para depois, começa a partir de hoje. Porque 1 hora vai ser tarde demais. Esse evangelho light pregado por aí, querido, vai levar muita gente, não para o céu, mas para o inferno. O evangelho não é fazer o que você quiser, a vida cristã não é fazer o que você quiser, é fazer o que Deus quer que você faça. E esse é o verdadeiro evangelho. Pessoas deram suas vidas, querido, para que o evangelho chegasse até nós hoje aqui. E o que nós temos feito com ele? Discípulos, apóstolos, né, os primeiros cristãos foram mortos, perseguidos, e tem muitos sendo perseguidos por aí até hoje. E o que nós estamos fazendo com esse evangelho que nós recebemos? Pessoas deram a vida por ele, para que ele chegasse até nós. Hoje o crente, eles pregam que o crente não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa ir na igreja, não precisa trabalhar na obra, não precisa dizimar, não precisa cantar, não precisa tocar. É só dizer que é crente, está tudo jóia. Ei, sou crente! Mas é um zero à esquerda, não precisa contar com ele para nada. Que evangelho é esse? Sem renúncia de vontade. Quer ou não quer ir morar no céu? Jesus falou que tem que renunciar à nossa vontade. Jesus já sabia disso, né? Jesus citou o profeta Isaías assim: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe, longe, longe de mim. Ele já sabia. O início do versículo diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no céu. As pessoas estão amando mais o mundo do que as coisas de Deus. E Tiago é claro em dizer, né? Tiago diz assim, que qualquer um que quiser ser amigo do mundo, ele se faz inimigo de Deus, se faz inimigo de Deus. Ou você anda pelas coisas, né, pela vontade de Deus, ou pelas vontades do mundo, os desejos do mundo. Só que arque com as consequências, porque você está se fazendo inimigo de Deus. As pessoas estão querendo fazer as coisas do qualquer jeito, né? E não do jeito de Deus. Só que tem um problema. Para entrar no reino de Deus, querido, não se entra pelo nosso jeito, e sim pelas regras do reino de Deus. Onde estão essas regras, pastor? Aqui, ó, na Bíblia. E não na minha cabeça e na sua cabeça. Então, querido, para a gente encerrar, a mensagem de Deus para nós hoje é: renuncie sua vontade. Renuncie todo o desânimo na sua vida, renuncie a preguiça, renuncie tudo aquilo que possa estar ocupando o tempo que deveria ser do Senhor nas nossas vidas, renuncie todo o pecado que possa nos afastar de Deus e da sua comunhão. É isso que Deus quer falar para nós hoje. O sinal, querido, mais evidente da volta de Jesus seria a apostasia. As pessoas, querido, vão infelizmente se desinteressar das coisas de Deus, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de ir na igreja, de trabalhar para Deus. O sinal do final dos tempos é esse, e as coisas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos, e nós precisamos estar atentos a essas coisas, e não estar incluídos, sendo participantes desse grupo. Mas daqueles que permanecem fiel, não retrocedem e vão até o fim com o Senhor Jesus. Está na reta final, querido.
as coisas estão acontecendo, só não vê quem não quer. Precisamos, eu e você, permanecermos, precisamos lutar, permanecer firme e não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Lá em 1 Timóteo 2,4 diz assim que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que conheçam a palavra de Deus. Querido, isso nós só vamos conseguir, querido, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, tendo intimidade com Ele, sendo participante da obra dEle, contribuindo com a obra dEle. Aí nós vamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é a vontade de Deus para nós. Agora, querido, entenda, querido, se nós formos andar por aquilo que o mundo está ensinando para nós, querido, nós não vamos atender às expectativas de Deus para nós. Então, seja rápido, querido, em fazer mudanças, seja rápido, em reverter, mudar aquilo que possa estar, que possa estar contra a palavra de Deus, que possa não estar agradando a Deus em nossas vidas. Faça uma revisão, querido, daquilo que você tem optado, de como você tem andado, das coisas que você tem escolhido, querido. Se há algo de errado, querido, seja urgente em renunciar à sua vontade e faça a vontade de Deus, para que eu e você possamos ir morar no céu, conforme a Bíblia nos garante, conforme Jesus nos disse e nos relatou aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado por essa palavra? Aleluia, graças a Deus. Vamos orar, fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra e por esse culto. Pai, te rendemos graças, ó Deus, a ti toda a honra, todo louvor e toda a glória. Obrigado pelo privilégio de compartilharmos a tua palavra nessa noite, com aqueles que estão aqui e em casa, ó Deus. Que a tua palavra venha produzir, ó Deus, encontrar uma terra fértil em nosso coração e produzir frutos dignos de filhos de Deus, frutos de arrependimento, ó Deus, frutos de mudança de vida, ó Pai. Ser conosco, ó Pai, nos despede em paz, nos dê um restante de noite abençoados e guardados pelo Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, Deus te abençoe.